Na reunião de família que eu paguei, eles fizeram camisetas personalizadas para todos. A minha dizia a maior decepção. Eu não discuti. Apenas sorri, peguei um monte de papéis, rasguei ao meio e fui embora. Uma hora depois, eles finalmente leram o que eu destruí e começaram a me ligar sem parar. Eu queria poder dizer que não vi isso chegando, que foi como um tapa na cara, mas, para ser sincero, parecia mais a peça final de um quebra-cabeça que eu tentava me convencer de que não existia. Fiquei ali segurando a camiseta, encarando as letras pretas em negrito como se estivessem escritas a marcador permanente no meu peito. Maior decepção. Legal. Minha irmã Laura já estava rindo. É só uma brincadeira, Frank. Ben deu de ombros do outro lado da mesa, uma cerveja na mão. Vamos lá, cara. Você tem que admitir, é meio engraçado. Meus pais, em silêncio no começo. Então minha mãe soltou uma risadinha leve, como se alguém tivesse contado uma piada levemente inapropriada numa reunião de pais e mestres. Meu pai balançou a cabeça, sorrindo, como se eu tivesse tropeçado na calçada. Assenti uma vez, depois de novo, mais devagar. Certo. Engraçado. Dobrei a camiseta com cuidado e a coloquei na beira do prato. Ninguém percebeu que minhas mãos tremiam levemente, ou, se perceberam, não se importaram. Eu não sei o que esperava. Eu paguei por toda essa reunião. Local, comida, viagens. Até paguei pelas camisetas combinando. Essa é a piada, não é? Eles usaram meu cartão para imprimir aquele rótulo, a brincadeira. Hilário. Passei meses organizando esse fim de semana, reservei a antiga casa à beira do lago, aquela de que eles tanto falavam, esperando, tolamente, que talvez a nostalgia amolecesse as coisas. Talvez, finalmente, eu me sentisse parte de algo de novo. Em vez disso, recebi uma confirmação impressa do meu lugar na família. E o pior, eu nem estava com raiva. Só cansado. Cansado de um jeito que se infiltra nos ossos e se acomoda ali como cimento. Empurrei minha cadeira para trás e sorri. Já volto. Subi até o quarto de hóspedes. Meu quarto, tecnicamente, já que eu aluguei toda a propriedade, e abri minha mala. A pasta estava exatamente onde eu deixei. Grossa, nítida, pesada. Mandei imprimir os papéis em um pergaminho especial, algo que parecesse significativo ao toque, algo que eles pudessem guardar. Até cogitei trazer champanhe para acompanhar o anúncio. Em vez disso, voltei à sala de jantar e parei atrás da minha cadeira vazia. Ninguém olhou. Estavam ocupados posando para uma selfie em grupo com suas novas camisetas. Timing perfeito. Tirei a pasta, deslizei os papéis para fora e, sem dizer uma palavra, comecei a rasgá-los ao meio. Devagar, deliberadamente, página por página. Laura foi a primeira a virar. E espera. O que é isso? Ben franziu a testa. Cara, isso é um contrato? Não respondi. Meu pai se levantou pela metade. Frank. Coloquei os papéis rasgados na frente do meu prato vazio e sorri de novo, mais apertado desta vez. Aproveitem as camisetas. E então, saí. Sem gritos, sem portas batendo. Apenas passos no velho piso de madeira, o rangido da porta de tela atrás de mim e o ar fresco da noite pressionando minha pele como um alívio. Nem levei meu casaco. Não precisava. Já estava na metade do caminho até o carro quando a primeira ligação chegou. Na reunião de família que eu paguei, eles fizeram camisetas personalizadas para todos. A minha dizia a maior decepção. Eu não discuti. Apenas sorri, peguei um monte de papéis, rasguei ao meio e fui embora. Uma hora depois, eles finalmente leram o que eu destruí e começaram a me ligar sem parar. Depois veio a segunda ligação. Depois mais 3. Como uma represa se rompendo. Eu não atendi. Ainda não. Deixei que lessem primeiro o que eu havia destruído. Deixei que sentissem. Fiquei sentado no carro por 10 minutos antes mesmo de girar a chave. Apenas encarando minhas mãos no volante. Ainda calmo. Calmo até demais. Como se meu corpo ainda não tivesse processado o que acabou de acontecer. Eles riram. Essa parte ficava se repetindo na minha cabeça. Minha mãe, meus irmãos, até meu pai. Como se fosse tudo tão inofensivo. Como se me chamar de maior decepção fosse só mais uma peculiaridade fofa da família. Do mesmo jeito que os cartões de Natal passivo-agressivos da Laura e as piadas do Ben sobre eu ser solteiro. Mas não era inofensivo. E não era novo. Consigo rastrear isso até os meus 9 anos. Foi o ano em que Ben quebrou a janela do vizinho com uma bola de beisebol e eu fui castigado por não impedi-lo. Laura mentiu sobre ter reprovado em uma prova e eu levei um sermão sobre ser uma má influência.
Toda falha naquela casa, de alguma forma, tinha meu nome atrelado, mesmo que eu nem estivesse na sala. Aos 12, tirei um 100 em matemática pela primeira vez. Eu chorei. Não pela nota, mas porque já sabia exatamente o que vinha depois. Sarcástico durante o jantar. O suspiro dramático da minha mãe. A decepção silenciosa do meu pai. Enquanto isso, bem podia reprovar um semestre inteiro e ainda assim ganhava dinheiro extra por tentar o seu melhor. Aos 17, implorei para que assinassem como fiadores de um pequeno empréstimo estudantil. Nem era dinheiro, só uma assinatura. Disseram não. Disseram que eu precisava aprender sobre responsabilidade. Ben destruiu 2 carros. Nessa época, Laura já tinha se mudado para a Europa para um curso de fotografia que eles ajudaram a pagar. Mas eu precisava aprender sobre responsabilidade. Então trabalhei à noite. Dormi 4 horas por dia. Construí algo do nada. Um serviço de tecnologia no começo, depois uma plataforma por assinatura. Aprendi a programar, a fazer apresentações, a ser rejeitado e continuar tentando. Não pedi muito. Um pouco de reconhecimento já teria sido suficiente. Um simples talvez estejamos orgulhosos de você. Em vez disso, virei a piada da família. O esquisito. O cara que sempre chegava atrasado no dia de ação de graças porque, provavelmente, estava programando em algum porão. Quando consegui meu primeiro investimento de 6 dígitos, não contei para ninguém. Quando quitei minha dívida estudantil de uma só vez, não contei para ninguém. Quando minha empresa viralizou, ainda assim, ninguém soube. Parecia que, se eu contasse, eles dariam um jeito de transformar isso em outra piada. Ou pior, tomar crédito por isso. Então fiquei em silêncio. Mas eu observei. Observei Laura dar festas em apartamentos que eu sabia que ela não podia pagar com o salário dela. Observei Ben postar legendas enigmáticas no Instagram sobre saúde mental, apenas para me mandar mensagem pedindo dinheiro 2 dias depois. Observei meus pais lutando para pagar a hipoteca, mas ainda assim comprando cruzeiros de aniversário. E comecei a ajudar. Silenciosamente. Uma doação anônima aqui, uma transferência não rastreável ali. Porque, apesar de tudo, eu ainda queria acreditar na família. Achei que talvez, se eu desse o suficiente, eles finalmente me veriam. Essa fantasia desmoronou no último Natal. Eu me ofereci para pagar passagens para todos passarem as festas em um chalé de esqui que eu aluguei. Minha mãe me disse para economizar meu dinheiro, e depois postou no Facebook sobre como Laura surpreendeu todo mundo com uma viagem de férias financiada pela família. Foi ali que eu decidi, e nada mais nos bastidores. A reunião de família que acabei de deixar. Ela deveria ter sido o meu momento. O momento real. Eu tinha tudo planejado. Uma carta notariada garantindo a aposentadoria antecipada dos meus pais. A hipoteca deles completamente paga. Um acordo de entrada para Laura e os filhos dela, um recomeço em um bairro com escolas melhores. Um fundo de alívio de dívidas para Ben, mais uma recomendação de emprego caso ele quisesse recomeçar. Cada documento assinado, selado, impresso em papel de linho pesado. Até escolhi pastas azul marinho para combinar com a decoração da mesa. Foi esse o nível de detalhe que considerei. Eu queria que fosse bonito. Memorável. Eu imaginava a expressão no rosto da minha mãe ao ler a carta. As lágrimas, o orgulho. A lenta realização de que o filho que ela um dia chamou de asterisco sem rumo asterisco havia construído algo grande o suficiente para lhes dar uma segunda chance. Eu imaginei meu pai se levantando, sem palavras, apertando minha mão. E imaginei Laura dizendo, eu estava errada sobre você. E então soltando caramba, mano. Eu não fazia ideia. Eu imaginei tantas coisas. O que recebi foi uma piada estampada em uma camiseta. E eu sei o que você está pensando. Talvez eles não tenham feito por mal. Talvez tenha sido apenas um humor ruim. Talvez tivessem reagido de forma diferente se eu tivesse contado primeiro. Mas aqui está a questão. Eles sabiam. De alguma forma, eles sempre souberam. Eles viam o carro que eu dirigia, as roupas que eu usava, a forma como as pessoas reagiam quando eu mencionava o nome da minha empresa. Minha mãe chegou a perguntar se eu estava bem financeiramente, mas naquele tom cuidadoso, ensaiado, que as pessoas usam quando querem confirmar algo sem parecer impressionadas. Eles simplesmente não se importavam. Ou pior, se importavam. E odiavam o que isso dizia sobre eles. Então riram. Porque era mais fácil me manter na caixa da decepção do que admitir que poderiam estar errados sobre mim. E agora? Agora, eles iam descobrir o que havia naqueles papéis. E não só eles. Todo mundo. Todo mundo que já os ouviu falar sobre Pobre Frank. Todo mundo que acreditou que eu era um fracasso, pulando de um projeto triste para outro. Eles iam ver a verdade. Mas não antes das coisas piorarem.
Porque eu ainda nem tinha visto as mensagens. As que eles já estavam mandando. As mentiras que já estavam inventando. A história que estavam construindo antes mesmo que eu pudesse abrir a boca. E isso veio em seguida. Eu nem tinha chegado à cidade quando a história começou a se espalhar. Primeiro, uma ligação de um amigo que eu não falava há meses. Ei, cara. Sua irmã postou algo estranho. Tá tudo bem? Fui olhar o Facebook. E lá estava. Uma foto da mesa daquela noite. Camisetas dobradas, taças de vinho cheias, um bolo no centro. A legenda dizia: algumas pessoas simplesmente não sabem lidar com a família. Ainda te amamos, mesmo quando você se auto-sabota. Sem nomes, sem detalhes, mas era claro sobre quem ela estava falando. Os comentários estavam cheios de simpatia vaga e indiretas enigmáticas. Sinto muito, amiga. Você merece paz. Você fez o seu melhor. Algumas pessoas são simplesmente tóxicas. Família é complicada. Enviando abraços. Isso já teria sido ruim o suficiente. Então veio o grupo da família. Notificações, capturas de tela, mensagens repassadas pelos primos. Minha tia perguntou se eu estava bem. Disse que minha mãe a tinha ligado chorando. Disse que eu tive um surto e destruí documentos legais em um episódio maníaco. Ben me mandou mensagem direto. Cara, você precisa de ajuda de verdade. Você envergonhou todo mundo. Nós tentamos te incluir e você deixou tudo esquisito. Classe pura. Me incluir? Não respondi. Apenas encaminhei os documentos originais para meu advogado, pedi que ele carimbasse a data no e-mail e coloquei minha assistente em cópia. Ela respondeu 5 minutos depois. Quer que eu adiante a matéria da Forbes para este fim de semana? Posso adicionar as páginas digitalizadas de volta. Sim. Isso. Porque aqui está a questão. Eu tinha opções. Eu tinha provas. Eu tinha recibos. Eles tinham uma história. Uma fraca. Mas quanto mais alto eles gritassem, mais perigosa ela se tornaria. Se tem algo que minha família sabe fazer, é reescrever a história rapidamente. E desta vez, eu não ia deixar isso acontecer. Eu os deixei moldar minha narrativa por tempo demais. Agora era minha vez. Comecei compartilhando o link da Forbes, discretamente. Sem marcação, sem comentário, apenas o artigo. O fundador subestimado que financiou secretamente a vida de sua família por uma década e então cortou os laços. Dentro, havia fotos dos documentos, escaneados, assinados, datados, os mesmos que eu havia rasgado na reunião. O artigo mencionava a avaliação da empresa acima de 30 milhões de dólares e as doações anônimas rastreadas até mim. Mencionava os pagamentos de hipoteca, os fundos universitários que eu havia criado discretamente por meio de contas fantasmas. Mencionava o programa de mentoria tecnológica que eu lancei 6 meses atrás para pessoas que haviam sido descartadas por suas próprias famílias. E mencionava, brevemente, mas com clareza, por que eu fui embora. Não com amargura. Com clareza. Em poucas horas, minha caixa de entrada explodiu. Primeiro vieram as felicitações, depois os pedidos de desculpa, e então o pânico. Uma mensagem de voz de Laura. Por que você tornaria isso público? Você está nos humilhando. Mensagem de Ben. Nossa, muito maduro. Espero que se sinta bem por arruinar o nome da família. Então minha mãe. Precisamos conversar. Você entendeu a piada errado. Estávamos só brincando. Entendi a piada errado? Era quase engraçado ver como eles dobravam a aposta. Mas não tinha acabado, não ainda, porque a história estava ganhando força. E os holofotes que eu nunca quis estavam prestes a ficar muito mais intensos. Um canal do YouTube pegou a história. Depois um podcast. Depois um mini documentário. Os comentários inundaram. As pessoas escolheram lados, mas, na maioria, escolheram o meu. Porque as pessoas reconhecem humilhação quando veem. Especialmente quando ela vem com um sorriso e se chama família. Ben tentou responder online. Postou um desabafo dizendo que eu era instável, que estava distorcendo os fatos. Alguém respondeu com uma captura de tela do contrato que eu havia escrito para ele, anotado com datas. Outra pessoa encontrou um tweet antigo onde Laura brincava sobre ser a filha de ouro. Não parecia tão engraçado agora. Um influenciador da área de tecnologia que eu nem conhecia compartilhou o artigo da Forbes com a legenda. Que isso sirva de lembrete, e nem toda ovelha negra está perdida. Algumas só estão cansadas de lobos em pele de cordeiro. Eles acharam que poderiam me difamar, me desacreditar, me fazer parecer o problema. Em vez disso, acabaram expostos. E, mesmo assim, eu não disse uma única palavra publicamente. Porque eu não precisava.
Eu tinha algo melhor que um contra-argumento. Eu tinha provas. E agora eu tinha o mundo assistindo. Você pensaria que, depois do artigo, depois das mensagens, depois do desmoronamento público da história favorita deles, eles recuariam. Eles não recuaram. Se é que algo aconteceu, foi o contrário. Ben publicou uma longa sequência de posts dizendo que eu estava exagerando por simpatia. Disse que eu sempre me senti excluído, mesmo quando eles faziam o melhor para me incluir. Laura começou o controle de danos com os parentes. Disse a eles que eu não estava bem, que o dinheiro tinha subido à minha cabeça. Que eu cortei laços, não por causa de uma camiseta, mas porque sempre estava procurando um motivo para sair. E meus pais? Permaneceram em silêncio publicamente. Mas eu sei que estavam ligando para todo mundo, enquadrando tudo como um mal-entendido, uma situação triste. Ele só interpretou tudo errado. Eu os observei tentando reconstruir a versão deles da história. Mas, dessa vez, não estava colando. Porque as pessoas com quem eles falavam, muitas delas, já tinham me procurado discretamente. Uma prima disse que sempre notou como eu era tratado de forma diferente. Um ex-vizinho lembrou de ouvir minha mãe me chamando de desenvolvimento tardio enquanto se gabava do estágio de bem em uma empresa da qual eu agora possuía participação. A parte mais difícil não foi a versão deles da história. Foi a percepção de que eu passei tanto tempo esperando que eles mudassem, que não percebi o quanto eu mudei. Eu já não era mais o garoto tentando ganhar um lugar à mesa deles. Eu tinha minha própria mesa agora. E o silêncio que veio depois dessa percepção. Foi a primeira vez que senti paz em anos. Eles mandaram uma carta. Não era um pedido de desculpas. Era uma versão cuidadosamente redigida de "Ainda somos sua família e te amamos. Esperamos que você consiga superar isso." Superar isso. Como se fosse uma fase. Como se eu tivesse me ofendido e saído de cena, e precisasse voltar depois que me acalmasse. Não respondi. Uma semana depois, enviaram outra. Dessa vez, mais longa. Mais emocional. Falava sobre tudo o que fizeram por mim quando eu era criança. As refeições, as caronas, um teto sobre minha cabeça. Como se isso apagasse todo o resto. Nunca mencionaram o dinheiro. Ou os anos de piadas. Ou quão rápido foram para me difamar quando eu finalmente disse não. Então, do nada, Ben postou uma foto antiga nossa, de quando éramos crianças. Na legenda: "Sinto falta do meu irmão. Ainda amo ele. Sempre vou amar." Fui marcado dezenas de vezes. As pessoas queriam uma resposta, mas as únicas pessoas a quem eu devia algo eram aquelas que estiveram lá quando eu não tinha nada. E nenhuma dessas pessoas usava camisetas combinando. Então, eu fiquei em silêncio. E nesse silêncio, as coisas continuaram mudando. O marido da Laura foi embora. Ela estava se apoiando fortemente na narrativa de "somos vítimas da cultura do cancelamento", e ele não comprou essa ideia. Ele levou as crianças, foi morar com a irmã. Eu soube por outra pessoa. A Laura não me contou. Ben perdeu uma palestra que tinha conseguido para um evento pequeno. Aparentemente, alguém enviou ao organizador o artigo completo, junto com um comentário que ele fez em um podcast antigo sobre como eu nunca terminava nada do que começava. Meus pais tentaram refinanciar a casa. Não deu certo. Um amigo meu que trabalha no setor financeiro disse que o banco viu instabilidade. Não foi por minha causa. Não diretamente, mas eu parei a transferência mensal. Essa parte foi por minha causa. E eu comecei a viver minha vida. Não por vingança, mas finalmente, livremente. Eu viajei sem checar o telefone a cada poucas horas. Tomei decisões sem me perguntar se eles finalmente teriam orgulho de mim. Construí coisas porque eu queria, não porque estava tentando provar algo. E uma noite, um tempo depois, recebi uma mensagem de alguém que eu não conhecia. Há apenas uma frase. "Obrigado por mostrar para pessoas como eu que está tudo bem em ir embora." Essa me pegou. Não porque eu precisava de elogios, mas porque me lembrou que partir não foi egoísmo. Foi necessário. Sobrevivência, não rancor. Eu nunca estive com raiva. Eles não me amavam do jeito que eu queria. Eu fiquei com raiva porque fingiam que amavam enquanto me diminuíam a cada chance que tinham. Endireitei a postura. Naquela noite, abri uma caixa que tinha esquecido. Dentro, havia cópias dos documentos originais, aqueles que eu rasguei. Passei a mão sobre o papel grosso, cor creme, ainda afiado nas bordas onde rasguei o primeiro conjunto. Não parecia mais uma perda. Parecia encerramento. Não sei onde eles estão agora. Não verifico. Às vezes, as pessoas me mandam atualizações, mas eu as deleto antes de terminar de ler. Não preciso saber.
Não porque eu não me importo, mas porque a versão de mim que precisava da aprovação deles não mora mais aqui. Ele se foi e não vai voltar. Atualização 2 anos depois. Faz um tempo. Recentemente, fui convidado para um casamento. Não era família. Era um amigo. Um dos poucos que viu o pior e ficou por perto. Na recepção, alguém me apresentou ao primo deles. Ela sorriu, apertou minha mão e disse: Espera, você é o cara da camiseta? Eu ri. De verdade, ri. Acho que sou. Ela me contou que cortou os laços com os pais no ano passado. Disse que minha história deu a ela o empurrão que precisava. Eu não soube o que dizer. Ainda não sei, na verdade. Mas isso ficou comigo. Porque por muito tempo eu achei que ir embora significava perder, desistir, render-se. No fim das contas, foi a primeira vez que realmente me defendi. Às vezes, me pergunto se eles ainda falam de mim. Se contam a história de um jeito diferente agora. Se sentem minha falta ou só sentem falta de quem podiam controlar. Eu não procuro saber. E eles também não. Faz tempo. Talvez isso diga tudo.